Amém? Nós vamos iniciar o tutorial do alimento diário. Dessa vez é a semana 7 da série O Coração da Bíblia. Então é a penúltima mensagem semana para o fim desta série, O Coração da Bíblia. E semana 7 começa com o avião da economia de Deus, né? Porque a série O Coração da Bíblia foram tratadas, vistos os livros cruciais do Novo Testamento que revelam a economia de Deus. Caso de Gálatas, Efésios, Colossenses e Filipenses, né? Agregamos também o Filemão, né? Então, o irmão Dong, ele comparava esses livros a um avião, o avião da economia de Deus, tendo como livro de Gálatas a fuselagem desse avião e tendo as duas asas. Uma das asas é Colossenses, que fala do mistério de Deus, é Cristo. E outra asa, que é o livro de Efésios, que fala que o mistério de Cristo é igreja. E também temos o livro que nos dá a direção, né, a meta para onde vamos, que é o Filipenses. E só que Filipenses, nós mudamos para o progresso do Evangelho, porque todos nós temos como objetivo de alcançar o pleno Evangelho. Portanto, Filipenses é o progresso do Evangelho. Mas se tudo isso não tiver o Filemão, que fala do amor, não há como levarmos adiante a economia de Deus. Então, é muito necessário, e Filemão retrata a pista de um aeroporto para que este avião da economia de Deus possa decolar e aterrissar. A pista é extremamente importante, porque sem ela o avião fica inútil, fica parado, fica desativado e não serve para nada. Então, irmãos, isso é para impressionar primeiramente a vocês como o amor de Deus, o amor ágape, é tão importante para nós. E o título desta mensagem é Antes Inútil e Agora Útil. Com relação aos 4 livros primeiros, já foram bem retratadas, né? Foram bem faladas nas mensagens anteriores. E esta mensagem, capítulo 7, especialmente fala do Filemão, da maneira como Paulo, né, aperfeiçoou o Filemão, né, e o devolveu para a igreja de sua origem. É muito interessante isso. E também nessa história toda inclui a própria trajetória da vida de Paulo, que vamos ver aqui retratado nessa semana do alimento diário, uma coisa assim extraordinária, como fruto do trabalhar de Deus nas pessoas. Se Paulo conseguiu, né, receber todo esse trabalho de Deus e crescer em vida, então nós também podemos conseguir, né? E só para chamar a atenção, falando de Gálatas, sempre devemos enfatizar um ponto que está no capítulo 4 de Gálatas, que fala assim, né? Se o menino, ele não é, enquanto menino, ele não difere nada do escravo. Mas se ele crescer em vida, então, né, ele vai ser, de fato, o Senhor de todas as coisas, né? Então, aqui está marcado muito sobre o crescimento de vida. E também o crescimento de vida, né, leva-nos ao crescimento do amor, porque vida é amor, né? Ah, Senhor Jesus.
Então vamos lá, né? Primeira semana nós já acabamos de falar aqui a introdução, e a segunda semana fala um pouco do Filipenses, né? Capítulo 1, 8 e capítulo 2, versículo 1, que é extremamente importante sabermos disso, porque aqui fala, o apóstolo Paulo tinha um relacionamento muito íntimo com a igreja em Filipos. A igreja de Filipos é uma igreja muito especial, uma igreja que participava tudo que o apóstolo Paulo fazia, não só em questão financeiro, mas em tudo. Toda obra que o apóstolo fazia, eles participavam. Então, aqui o relacionamento entre apóstolo e a igreja aqui é perfeita. Não existe a separação da obra com a igreja, mas é uma coisa só. A obra e a igreja andam juntos, né? Vamos ao versículo 1:8, que fala assim: pois minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Depois capítulo 2:1, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. A expressão entranhados afetos e misericórdias, como nós vimos nos volumes anteriores, se trata de uma palavra em grego que se fala splanknon, que literalmente falando são as entranhas, são os intestinos. Isso mostra para nós que o sentimento nosso mais profundo vem da região do intestino. E esse sentimento é o sentimento que provém da humanidade de Cristo. Cristo, ele passou por aqui na terra, ele viveu a vida humana por 33 anos e meio, ele viveu como homem, ele então obedeceu a Deus como homem, ele se encheu de humanidade, elevou a nossas virtudes, então, com os atributos divinos. Assim nós temos hoje esse sentimento interno, bem dentro. Com isso, nós podemos viver uma vida da igreja adequada, amando os irmãos, não desprezando ninguém, incluindo a todos, e fazemos um trabalho de excelência para o Senhor, e enquanto ao serviço ao Senhor, estaremos cheios de entusiasmo, cheios de fogo, cheio de fervor. Não adianta a gente saber toda a Bíblia, entretanto nós estamos frios por dentro, precisamos nos aquecer, né? O fogo não se apagará jamais. Então, esse capítulo nos mostra a normalidade da igreja em Filipos, que tinha um profundo amor do apóstolo para com a igreja. E a igreja participava, né, tudo que o apóstolo fazia. Aqui também o apóstolo encoraja aos filipenses, que aqui no Filipenses 2, 15, 16 diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra de Deus, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, irmãos, aqui está o conteúdo do que nós falamos, que o livro de Filipenses fala do progresso do Evangelho. Além de outros adjetivos, né, que foi falado da igreja em Filipos, uma igreja que tem confirmação do Evangelho, que tem defesa do Evangelho, e aqui também progresso do Evangelho, e nosso objetivo é levar todos os santos a anunciarem o Evangelho. Nós precisamos ser,
né? No meio dessa geração pervertida e corrupta, precisamos resplandecer como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que então nós precisamos ser essa luz. Hoje existe uma treva total. O mundo está cada vez pior, né? A carne, o pecado sobressaindo cada vez mais. Então, nós não podemos ficar na defensiva. Precisamos estar no ataque, né? Então, a parte que nos cabe é irmos contra tudo isso, contra a corrente do mundo que está levando de rondão toda a população para baixo, né? Então nós precisamos fazer esse papel de ir no sentido contrário. Então precisamos ser realmente esses luzeiros do mundo para brilhar no mundo, no meio de uma geração pervertida e corrupta. E na quarta-feira nos mostra como podemos crescer na vida de Deus, que não é de uma vez que de repente nós estamos crescidos e maduros na vida de Deus. Isso acontece no dia a dia e principalmente isso acontece na vida da igreja. Na convivência com os irmãos, a nossa vida vai crescendo, nós vamos aprendendo a crescer. Então aqui em 2 Pedro capítulo 1, né, nós vemos a progressão, versículos 5 a 7, fala assim, eu vou ler para os irmãos. Por isso mesmo, vós reunindo toda a diligência, associar com a vossa fé a virtude, com a virtude, conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, e com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. E aqui nós temos a fé, né, como ponto inicial. Aí progredimos para termos virtude, conhecimento, domínio próprio e tal, até finalmente chegar ao amor. Esse amor é ágape, é o mesmo amor que diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos sejam salvos e tenham a vida eterna. Isso também nós vamos aplicar, por que falando isso? Que nós vamos aplicar isso quando falarmos sobre o Filemon. É essencial termos esse crescimento na vida da igreja, senão vamos ficar, né, olhando torto um para o outro, tal, cheio de preconceitos. Isso nos faz viver uma vida da igreja horrível, né? Não conseguindo perdoar e não conseguindo tirar as barreiras que nos separam, né? Precisamos do amor que supera todas estas coisas. Na quinta-feira, ele fala aqui da trajetória de Paulo. Gostaria que vocês lessem em casa, juntamente com o livro de Atos, a partir do capítulo 9 de Atos. Ali conta toda a história de Paulo, né? A trajetória de Paulo, desde sua conversão, né? Passando por momentos importantes, como capítulo 13, onde ele foi inserido na igreja em Antioquia. Depois ele foi chamado junto com Barnabé para a obra do Senhor. Depois, no capítulo 15, nós vemos aquela reunião, né, com os presbíteros e apóstolos lá em Jerusalém, né? Depois nós vimos que a desavença dele com Barnabé foi tão forte que os dois acabaram se separando, né? Barnabé levou Marcos para um lado e Paulo tomou Silas para o outro lado. Aí vemos detalhes só para comentar e vamos passar esse dia. Que o Paulo, quando ele começou a servir ao Senhor, ele era muito bom em palavra, tal. Entretanto, a vida de Deus nele não chegou aquele momento de amar, né, as pessoas com defeito e tal, né? Então ele era muito legalista, né? Não, esse jovem João Marcos, uma vez que ele fracassou, já não serve mais. Não vamos levá-lo de novo.
Mas enquanto Barnabé, ele queria dar outra chance para o jovem. Mas graças à atitude de Barnabé, nós vemos que ele conseguiu ajudar jovem Marcos, e João Marcos foi até Pedro e foi aperfeiçoado pelo Pedro, e tanto que ele ajudou Pedro a escrever o Evangelho, apesar de que o Evangelho é escrito por Marcos, mas Marcos ele mesmo ele não conheceu o Senhor. Ele nem ele nasceu, o Senhor Jesus já tinha morrido, né? Então ele nem conhecia o Senhor, nem conhecia a história do Senhor Jesus, mas foi contado por Pedro e ele narrado por Pedro e escrito por Marcos, né? Graças ao Senhor. Quando o amor de Deus toma conta do nosso ser, nós agimos completamente diferente de antes. Antes, o que era importante para o nosso homem natural, depois que a vida cresce em nós, nós achamos que não é tão importante assim. Mas acolher a pessoa é mais importante. Isso que foi feito, né? Graças ao Senhor por essa trajetória de Paulo. E na sexta-feira também fala da experiência de Paulo até chegar em Roma, tal, alugar a casa. Ele tinha uma prisão domiciliar, um soldado ficava em custódia de um soldado, aliás, tal, né? Agora vamos para especificamente o livro de Filipenses. Naquela casa alugada de Paulo em Roma, ele recebia todas as pessoas que o procuravam e falavam de quê? Do Evangelho, né? Do Evangelho do Reino. Então nós vemos que lá em Romanos 1, Paulo já dizia que ele foi separado para o Evangelho de Deus, né? Então ele era um evangelista nato, né? Que tomemos esse modelo de Paulo, né? Que era um evangelista do Evangelho de Deus. Então ali ele deve ter encontrado com Onésimo, e Onésimo era um escravo, né? Um João Ninguém, perambulando pelas ruas de Roma, e maltrapilho deve ser, né? E como mendigo, coisa assim, né? E encontrou com Paulo. Paulo então o recebeu, né? Cuidou dele. E uma dúvida que nós temos, como é que Onésimo cresceu tanto rápido em pouco tempo, né? É que naquela casa onde Paulo alugou, ele não estava sozinho, ele estava com mais cooperadores deles, né? Então eles ali viviam uma vida da igreja conjunta, intensa, né? Então eu poderia dizer que é comparado com o SEAP de hoje, não é? Os irmãos vão lá para o SEAP. Por que eles crescem tão rápido? Porque a vida da igreja deles lá é intensa, né? Desde manhã você acorda, não tem tempo para a alma, não tem tempo para a carne. Então você tem que estar no espírito mesmo, e junto com outros irmãos, convivendo, trabalhando junto, praticando, aprendendo a comportagem juntos, aprendendo a pregar o evangelho juntos, né? Então isso amadurece muito a gente. Então eu recomendo que vocês façam SEAP também, né? Não importa a idade. Assim foi nesse ambiente que o Onésimo cresceu, e com essa vida intensa da igreja, ele cresceu muito rápido. Então, mas Onésimo era escravo foragido da casa do Filemão. E Filemão era o irmão responsável da igreja em Colossos, junto com sua esposa Áfia e seu filho, né? Então, como agora, veja só, Onésimo tem que resolver seu passado, seu problema com o seu antigo amo, né, que é Filemão. Não pode viver assim, ele tem que tratar com esse problema. Então ele tem que voltar para o Colossos, mas voltar na condição de escravo outra vez, certamente Filemão já estava muito bravo com ele, na verdade. Se for devolvido Onésimo nessas condições, não sabemos o que pode acontecer. Filemão talvez ia puni-lo, né, como outra vez como escravo. Por isso que Paulo o motivou
para escrever esta carta ao Filemão. Essa carta é uma carta especial, é cheia de amor quando você lê, né? Cheia da vida de Deus manifestada ali. Vamos ver então alguns versículos. Filemão só tem um capítulo, né? Então nem diz o capítulo, é versículos 8 e 9 que eu vou ler para vocês. Ele diz assim, Paulo falando para o Filemão: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Olha só, Paulo podia simplesmente mandar no Filemão, né? Faça isso. Ele tem autoridade apostólica para mandar no Filemão, porque até Filemão foi ajudado por Paulo, né? Entretanto, Paulo não quis fazer pelo lado da autoridade. Paulo quis antes fazer pelo lado do amor. Então Paulo solicito em Cristo, solicitar em nome do amor. Isso é tremendo, né? E agora Paulo disse, eu, Paulo velho. Quer dizer, nós vemos que o Paulo já está bem maduro nessa época, né? Muito diferente daquele Paulo que rejeitou João Marcos. Agora esse Paulo aí, a gente vê que esse Paulo está maduro, cheio do amor de Deus. Então, irmãos, antes ele pedia em nome do amor, né? E agora ele fala assim que não é por obrigação, não, por mais de livre vontade. O Filemão, quer dizer, Filemão pode decidir o que fazer, né? Senhor Jesus. Então, esse Onésimo, né, foi aperfeiçoado por Paulo. No fim, nós vemos aqui também alguns versículos, né, que Paulo falou aqui, no versículo 16 a 19, já estamos no domingo, o último dia já, né? Não como escravo, antes muito acima de escravo, com meu irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Até o próprio Filemão devia a ele. Graças ao Senhor. No fim, nós vamos aqui no Filipenses 20 e 25, ele fala assim: sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo, certo como estou, a da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousado, pois embora que por vossas orações vos serei restituído. Saúda-vos, olha quantas pessoas estavam junto com Paulo, né? Saúda-vos, Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus. Marcos, vocês se lembram do Marcos? Olha só, e Marcos que ele já havia rejeitado ali, no Atos 15, agora voltou para ele. Isto está em 2 Timóteo 4,11, que Paulo fala assim para Timóteo, traga o Marcos para mim. Parecia um SEAP ali, né? Todos vivendo juntos, a vida da igreja intensa, saindo para pregar o evangelho do reino juntos. Essa é uma maravilha essa vida, né? Que ajudou muito Onésimo. Agora vamos ver um pouquinho o lado da igreja em Colossos naquela época, como estava. A igreja de Colossos estava com dificuldades, né? De muitas dificuldades, por causa de receberem muitas filosofias e vãs sutilezas, né? Coisas tais como gnosticismo, asceticismo, os miticismos que haviam entrado na igreja, os ismos. A gente precisa tomar cuidado com os ismos, né? Essas coisas interrompem o crescimento de vida e, portanto, interrompem o crescimento do amor, porque a vida, o amor é manifestação da vida, tornando nossa vida cristã carente de amor, e não temos perdão para acolher aqueles que pecaram e se arrependeram. Porque o único que pode perdoar é o amor de Deus, é a vida de Deus, não mais, né? Nós não conseguimos perdoar
por meio de filosofias e vãs sutilezas. Portanto, irmãos, nós precisamos tomar cuidado. E em Colossenses também fala que haviam lá principados e potestades. Quando a gente se desvia e começa a dar atenção para o ismos, abrimos portas para principados e potestades para perturbar a nossa vida da igreja. Então, os irmãos, que vocês por acaso é um líder na igreja, tal, vocês que são da liderança, precisa tomar cuidado. A igreja só tem Cristo, Cristo na nossa cabeça, Cristo é tudo. Leia Colossenses para isso e leia Efésios, a vida da igreja, o corpo de Cristo. Amém? Por fim, queria ler esse versículo e a gente termina. Está em 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, tudo pode passar, mas o amor permanece para sempre, porque é vida de Deus. Muito obrigado. Eu queria dizer para vocês, indicando para vocês também ler esse livro aqui, Herdeiro de Deus. Isso acabamos de ler, ontem no nosso grupo de leitura.